Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e nós vamos conversar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Em especial sobre o jogo, né? Vasco e Grêmio, logo mais, lá na Arena Condá, né? Grêmio e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que precisa vencer, né? O Vasco precisa recomeçar a pontuar depois daquela derrota para o Atlético Mineiro. É o jogo que abre o retorno. A expectativa é que o Vasco faça um excelente retorno, o Vasco já com os reforços. Vamos conversar sobre o jogo daqui a pouco. Mas antes, quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui, pedir para que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, ativa o sininho das notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. E outra coisa, se você puder dar aquela moral para a gente, né, de compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, pô, isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar do jogo, Vasco e Grêmio. Pessoal, hoje o Vasco encara o Grêmio na Arena Condá às 7 horas da noite, né? Jogo válido pela reabertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, se bem que o Vasco ainda está devendo um jogo no primeiro turno que foi adiado, o jogo contra o Cuiabá, a última rodada foi adiada, mas o Vasco hoje abre o retorno contra o Grêmio lá na Arena Condá. O Grêmio que ainda está jogando fora do Rio Grande do Sul, fora do seu estádio, não conseguiu ainda recuperar a Arena do Grêmio, e diferente do Internacional, que já reabriu o Beira-Rio, inclusive foi o Vasco que fez o jogo de reabertura lá com o Inter, que sapecou 2-1 no Inter, que a gente possa repetir a vitória lá no Sul, né? Nós que ganhamos o Grêmio aqui na abertura do campeonato, aqui no São Januário, com um bom jogo, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente achou que ia e logo depois o time desandou, começou a dar ruim. Mas então que o Vasco consiga vencer o Grêmio, que o Vasco consiga fazer um bom jogo. O jogo vai ser transmitido pelo Premier, né? E que o Vasco possa se dar bem lá na Arena Condá hoje. O Vasco, os objetivos do Vasco na partida se dizem mais pela lista de relacionados, ou seja, pelos que não foram relacionados, do que dos que foram relacionados. Pois, se não vejamos, o Vasco não relacionou para a partida o Galdames, né, o Rossi, que é uma surpresa, eu vou dizer já já o porquê, o Praxedes, né, e o Adson. O Adson já se sabia que não ia por uma questão de saúde, uma questão da escolha da comissão técnica. Ele não está contundido, o Alisson não tem nenhuma contusão, ele está bem fisicamente, ele está bem clinicamente, mas ele teve um edema na coxa provocado pelo desgaste do Alisson. O Alisson vem fazendo muitos jogos seguidos com grande minutagem, né? O mínimo que ele jogou, se não me engano, foi 75, 80 minutos. O resto sempre jogou 90 minutos. E ele nunca teve na carreira dele uma sequência de partidas como ele está tendo no Vasco. Ele já 10 jogos ele é titular do Vasco. Então, jogou 10 partidas seguidas. E isso foi muito forte para o Alisson, e ele precisa de um repouso, senão ele vai estourar. E a fisiologia viu, avisou a comissão técnica que achou melhor poupar o Alisson. Ele podia viajar, ele está bem fisicamente, mas ele ia aguentar jogar 70 minutos hoje, teria que tirar ele, como foi no jogo do Atlético Mineiro, teve que tirar ele também. Lembra? Ele teve que sair um pouco antes. Mas o Vasco preferiu poupar ele porque tem um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil. O jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. É o primeiro jogo das oitavas, né? E o Vasco, se vencer, não é só o status de ir para as quartas e ficar entre os 8 melhores, mas a grana, né? A competição, a classificação vale um dinheiro. E aí o Vasco resolveu poupar o Adson, porque é um jogo muito importante, é o jogo da Copa do Brasil, é um jogo que o Vasco tem objetivos grandes, né? O Vasco, dependendo do chaveamento, o Vasco pode chegar até o título da Copa do Brasil. Por que não? Porque não pode chegar, mas o Vasco tinha elencos mais fortes. Cara, Copa do Brasil é 11 contra 11, são 2 jogos, toma lá da cá, e o Vasco hoje tem um elenco qualificado, né? Não podemos esquecer que nós temos um Coutinho, temos um Paê, e os caras estão entrando de forma. O Vasco passando pelo Atlético Goianiense, o elenco estando completo, ninguém machucado, o Vasco vai para as quartas muito forte, vai muito forte, porque hoje o Coutinho e o Paê estão voltando, o Coutinho está entrando em ritmo, voltando de uma pré-temporada, o Paê está voltando de contusão, mas daqui a uma semana, 2 semanas, os caras vão estar voando. E aí os adversários vão ter que também ter cuidado com o Vasco. O pessoal já está tendo cuidado com o Vasco, né? O pessoal sabe que o Vasco vai vir forte. O Vasco não tem tradição, time de camisa, e tem tudo para chegar bem lá. Agora, a discussão é o substituto do Adson para hoje. E aí, quem vai ser o substituto do Adson? E aí, esse que me chamou muita atenção. O Rossi não foi nem relacionado, porque o Rossi pode não ser a primeira opção para substituir o Alisson, talvez, mas é o jogador da posição que está no elenco há mais tempo e é o candidato a jogar ali, né? É uma opção até para o segundo tempo, se o Rafael Paiva for escolher.
parece que o escolhido é o Emerson Rodrigues mesmo. Vai começar com o Emerson Rodrigues, mas o Rossi tinha que estar aí, tinha que estar no elenco. Porque o Emerson Rodrigues machuca, toma um cartão, ou o Emerson Rodrigues se cansa, que é a segunda partida do cara. Quem vai entrar? Entra o Rossi. Mas não, o Rossi foi nem relacionado. Talvez porque já esteja realmente de saída, já acertando a sua ida para o Paysandu. Foi isso que a gente deu aqui ao longo da semana, né? Tudo indica que o Rossi tem uma proposta, vai para o Paysandu, mas talvez não queria, porque ele é muito Vasco, então ele quer ficar no Vasco até o final do contrato dele, que é em dezembro, enfim. Tem essas coisas aí, mas parece que não, parece que vai estar acertando mesmo com o Paysandu. Não foi nem relacionado, né? A gente tem que tentar entender o que realmente aconteceu. Hoje é difícil, porque o Vasco é muito fechado, você não tem essa comunicação, não tem a quem você perguntar, mas parece que é isso que está acontecendo. Quanto ao jogo, o Emerson Rodrigues ali pela direita, para mim é uma incógnita. Não sei o que eu espero desse rapaz, o que eu vi dele até agora não me agradou. Acho que é um jogador de velocidade, mas eu acho que ele se enrola muito com a bola, né? Eu acho que ele, se ele jogar 10% do que ele pensa que ele joga, ele é o novo Garrincha. Penso isso. Se ele conseguir botar em prática 10% do que ele pensa que ele joga, ele é o novo Garrincha. É o cara que vai ser espetacular. Vai ser o gênio da ponta direita. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que ele não consegue executar esses 10% que ele pensa que ele joga, né? Mas se ele conseguir fazer o feijão com arroz, se embolar menos com a bola, os lances que eu vi, ele se embola muito com a bola. Ele faz um drible aí. Sabe aquele cara que. Como é que eu vou explicar isso? Aquele cara que consegue fazer um drible sensacional. Ele não está acostumado àquilo, né? Aquele cara, aquele jogador, ele não está acostumado a fazer grandes jogadas. Aí a bola vem para ele um dia, ele dá um drible sensacional, parte com ela, aí vem outro cara e dá outro drible sensacional, e aí ele se assusta com a jogada. Ele mesmo fala: caramba, como é que eu fiz isso? E aí, quando ele começa a pensar nisso, ele se desconcentra, se enrola com a bola, perde a bola. Aí a bola sai pela lateral, sai pelo fundo. O cara fez duas jogadas brilhantes na hora de concluir, ou de chutar pro gol, ou de cruzar. Ele se enrola, se embanana toda. É isso. É o Emerson Rodrigues. É o que eu tenho visto do Emerson Rodrigues. Espero que eu esteja totalmente errado. Venho amanhã no vídeo amanhã pedir desculpa ao Emerson Rodrigues. Mas eu torço muito para que eu esteja errado. Eu quero muito estar errado e que o Emerson Rodrigues faça um partidaço. Eu ainda não vi pelos vídeos que eu vi do Emerson Rodrigues, pelo que eu vi contra o Atlético Mineiro, a minha opinião ainda não mudou do Emerson Rodrigues. É um jogador mediano para fraco. Um jogador mediano para fraco. Tem várias carências de fundamento para um profissional, ainda mais um jogador de velocidade de drible, que ele é um jogador de drible de velocidade. Não sei não. Espero estar muito errado. Espero muito errado. Mas é com ele que a gente vai. É o Emerson Rodrigues hoje que nós vamos pela ponta direita. E aí o meio vai ser. A linha de três, né? Vai ser Emerson Rodrigues, Coutinho e David. E depois Emerson Rodrigues, Paê e David. E no segundo tempo deve sair o Emerson Rodrigues e aí sim deve entrar o Alex Teixeira, né? Muda um pouco o esquema, porque o Alex Teixeira não vai fazer esse corredor que nem o Alisson faz e como o Emerson Rodrigues espera que faça, né? A esperança é que o Emerson Rodrigues seja o substituto do Alisson, então que ele faça o papel que o Alisson faz, ataque e volte. O que pode ter uma coisa legal no Emerson Rodrigues, e que a gente tem que falar também, pelas características do jogador, o Alisson não tem a perna direita, o Alisson joga invertido. O Emerson Rodrigues também joga invertido na esquerda. Quando ele vai para a direita, ele tem a perna direita. Então, o Emerson Rodrigues na direita pode ser que você tenha um pouco mais de profundidade. Pode ser que ele vá mais para o fundo. Esse é um ponto positivo. Pode ser também que ele se embole com o Paulo Henrique, porque nesse esquema, os pontas do Vasco, que são a linha de três, né, eles, quando jogam aberto, eles cortam para dentro para que os laterais passem. E com essa história do cara jogar com a perna direita, ele geralmente vai querer ir para o fundo junto com o lateral. Isso pode dar uma confusão. Se o Paulo Henrique tiver cabeça e ver que o Emerson está afundando, ele entra pelo meio, ele vem por dentro. Pode ser, mas é mais difícil, né? Que os caras estão acostumados a jogar com os laterais em profundidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito ansioso para ver como é que vai funcionar o Emerson Rodrigues e estou torcendo muito, mas eu acho que a chave do jogo vai ser o lado direito do Vasco, o Emerson Rodrigues. Se o Emerson Rodrigues funciona bem, acho que o Vasco vai bem e tem tudo para jogar bem contra o Grêmio hoje lá na Arena Condá, né? Espero muito que o Coutinho já esteja com mais ritmo, treinou uma semana, já jogou domingo passado. Então, se o Coutinho estiver bem,
Aí o Verratti vai fazer a festa. O Coutinho vai botar o Verratti na cara do gol. Como vê, o Coutinho colocou o Emerson Rodrigues na cara do gol contra o Atlético. Você lembra aquela bola que ele mandou por cima? Se o cara tem um pouquinho mais de qualidade, pô, o Emerson Rodrigues, em vez de dar com o peito do pé ou para dentro do gol ou pro centro da área, ele vai chapar. Uma bola daquela no alto você vai chapar? Pô, é coisa de peladeiro aí. O peladeiro, só peladeiro que entra ali para chapando, para dar de chapa do lado. Não é bola para tu dar de chapa, pô, tu vem com o pé. E é o pé bom, a bola caiu por cima dele no pé direito. Ele entrando na área, ou você bate cruzado para alguém que estiver entrando de frente fazer o gol, ou você bate em diagonal pro gol. Ele não fez uma coisa nem outra. Ele não esperou a bola baixar, ele botou o pé muito alto e deu de chapa. Pô, de lado assim do pé, para que isso, cara? Achei assim, atabalhoado, porque é uma jogada muito mais difícil, né? Mostra que o cara não tem assim, o instinto, né, de fazer a jogada certa, que era o peito do pé. Ele vira o corpo e dá de um lado. Pô, ó, falei, vamos torcer para o Emerson Rodrigues para dar tudo certo. Mas o Coutinho, estando bem, ele vai colocar os caras na cara do gol, né? E desde o início do jogo. Ele vai colocar o David na cara do gol, vai colocar o Verratti na cara do gol. Eu acho que nós vamos ter um bom jogo. Eu estou muito esperançoso do jogo de hoje. Acho que o Vasco vai fazer uma boa partida e espero que o Vasco vença o Grêmio. Mais 3 pontinhos na conta do pai, como diz a música do Barreira vai virar baile. Vamos torcer muito isso. Quanto ao resto do time é o mesmo, né? Vai jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton. Aí ele vem com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, e aí a linha de três que a gente está falando, Emerson Rodrigues, Coutinho, depois Paia e David, e na frente o Verratti. Esse é o time que o Vasco vai jogar. Emerson Rodrigues e David fazendo o vai e volta, o esquema não muda, é o mesmo. Depois só sai o Coutinho e entra o Paia ali, o sistema é o mesmo. Os dois ainda não vão jogar juntos, não devem jogar juntos, ainda não, mas em breve isso vai acontecer. Os dois vão jogar juntos. Até porque craque tem que jogar. Se você tem. Eu tenho 4 camisas 10, os 4 são muito bons. Os 4 têm que jogar. Os 4 têm que jogar. Não você tem que se inventar, você tem que arrumar um jeito. Os 4 têm que jogar. Né? No caso do Vasco são só 2. Os 2 têm que jogar. O Vasco tem 2 meias de criação muito bons. Os 2 têm que jogar. Né? Você tem um que é um dos melhores do mundo, que é o Coutinho, e tem outro que é um craque, que é o País. Os 2 têm que jogar. É isso? Mas eu acho que o Vasco hoje vai fazer um grande jogo. Estou muito esperançoso. Eu acho que o X do jogo de hoje é o Emerson Rodrigues, é o lado direito. É o grande X. É o que dá, você tem um elenco curto, né? Um elenco mal montado, mas que dá. Por exemplo, o Alisson vem jogando direitinho, vem jogando muito bem, mas o cara não pode se machucar, o cara não pode tomar cartão, o cara não pode ficar cansado, porque você não tem um substituto, você não tem um elenco quem possa entrar e jogar, né? Enfim, o Ryan seria o nome, mas tá lá, desceu para o sub-20, porque o Ryan não conseguiu se adaptar no profissional. E aí eu vi o jogo Vasco e Botafogo no sub-20, vocês viram? Tá lá no YouTube, entra aí, Vasco e Botafogo sub-20, foi domingo passado, foi 1-1. Cara, o Ryan faz um gol de cabeça, ali um pouco na marca do pênalti, mais ou menos, um golaço de cabeça. O Ryan jogou pra caramba. Quer dizer, ele se sente à vontade, ele se sente bem ali. Ele nem sub-20 né? Ele tem 17 anos, cara. Ele tá no sub-20. O profissional foi pesado para ele. Ah, mas o Hendrick, cara, cada jogador é um jogador. O Ryan, ele é bom de bola, ele é um grande jogador. Só que ele tem 17 anos e não se adaptou ao profissional. Ele, na base, ele é o cara. Talvez quando ele chegou no profissional, ele chegou achando que ele precisava ser o cara no profissional. E ele não precisava ser o cara, ele precisava ser apenas o Ryan. Né? E ele não conseguiu entender isso. É cabeça, é maturidade. Eu acho que ele ainda vai dar muito caldo. Ele é um grande jogador. Jogou muito contra o Botafogo, fez grande jogada, partiu com a bola dominada, chutou para gol. Coisas que ele não sabe no profissional, ele tremia. Na hora de chutar uma bola para o gol, ele tremeu. 2 vezes ele tremeu contra o Fluminense, né? Depois ali contra o Internacional, foi aquela bola que ele decidiu errado. Cara, enfim, não sei se foi contra o Inter, não. Foi há pouco tempo. Um jogo recente. Ele balançou e chutou errado. Mas é da maturidade do jogador. Ele é jovem demais, jovem demais. Tem jogador que é jovem demais que entra no 16, 17 anos no profissional e arrebenta. É o caso do Ryan. Vai ter que esperar um pouquinho e vai ter que colocar ele ao jogo. Mas é um grande jogador. A partida que ele fez agora no Sub-20 foi muito boa, fez até o gol. Foi muito bom.
Para encerrar o vídeo, vai começar a caminhar para o final do vídeo, falar que o Vasco foi campeão brasileiro ontem, né? Tetracampeão brasileiro de futebol feminino, né? O Vasco que vinha mal nos projetos vascaínos de futebol feminino veio afundando o Vasco nos últimos anos, né? Inclusive, o primeiro ano da Série Sete Partes afundou o Vasco para a Série A3, o Vasco foi lá para a A3, o Vasco ontem foi o campeão da Série A3, ganhou, empatou o jogo de 0-0 com o Paysandu no estádio da Portuguesa aqui do Rio, o Luso Brasileiro. O Vasco já tinha ganho o jogo do Paysandu de 1-0 lá no Pará, o primeiro jogo, e ganhou e empatou o jogo ontem aqui e foi tetracampeão. Legal, parabéns para as meninas do Vasco. Título é título, né? Taça é taça. É da A3, é da A3, mas taça é taça. O Vasco que já tem 3 títulos da série de elite do Campeonato Brasileiro e depois entrou em decadência. O Vasco já teve um dos maiores times de futebol feminino do Brasil quando ninguém falava em futebol feminino. O Vasco é o clube que revela a Marta, né? Não podemos esquecer disso. O Vasco é o clube que revela a Marta, é o clube que coloca a Leda para jogar. O Vasco é o Vasco. E sem contar que o Vasco, a história do futebol feminino também passa pelo Vasco. Um dos primeiros times de futebol feminino da América do Sul é do Vasco, de 1923. As mulheres eram proibidas de jogar futebol, né? E o Vasco montou um time de futebol. O Vasco sempre na vanguarda das coisas, né? O Vasco sempre lutando contra a discriminação. O Vasco montou um time de mulheres em 1923, né? Então, parabéns aí às meninas, né, que venceram e botou mais uma taça lá na galeria de São Januário. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, né? O like ele é muito importante para o nosso canal, né? Pedir para que você se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar e você vai ficar sabendo que tem vídeo novo aqui no canal Gigante Vascaíno, tá bom? Comenta aí qual o placar que você acha que vai ser o jogo de hoje do Vasco e Grêmio. Ó, eu acho que vai ser 3-1 Vasco. O Vasco vai fazer bastante gols hoje. Coutinho vai jogar pra caramba, Paê vai jogar pra caramba. Até o Emerson Rodrigues vai jogar pra caramba hoje. O Vasco vai fazer 3 gols. O Verratti está algumas rodadas sem fazer gol, então o Verratti hoje vai fazer logo dois do Verratti e um do David. Tá bom? Sendo que o Verratti vai fazer um gol de pênalti para se redimir. Um vai ser pênalti. Vai ter pênalti pro Vasco hoje, vai ter pênalti. 3-1 Vasco, 2 do Verratti, um do David. E você aí, quanto acha que é seu placar? Você está esperançoso aí com o Emerson Rodrigues? Diz aí, o que você acha? Você acha que o Emerson Rodrigues vai dar o caldo, vai corresponder à expectativa de substituir o Adson? Ele vai dar conta desse recado? O que você acha disso? Como você acha que o Vasco vai vencer o Grêmio hoje? De qual? Qual vai ser o placar? Quem vai ser os gols? Coloca aí no comentário. Vamos conversar aí até o horário da partida, tá bom? Não esquece, 7 horas da noite. O jogo hoje foi transferido. Ele era às 4 horas da tarde. Foi transferido para as 7 horas da noite, tá bom? Olha, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Se Deus quiser, um vídeo de vitória. Um vídeo da ressaca boa, né? Um vídeo da ressaca de comemoração. Né? O vídeo da vitória amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço e